Está escrito. Um ministério com mensagens pela televisão, apresentado por George Vanderman, traz até você o Cristo vivo, através da série de estudos bíblicos em vídeo, A Verdade para o Tempo do Fim. Estudo de hoje: o milagre do novo nascimento. Olá, amigo. Está pronto para a nossa lição em vídeo hoje sobre o milagre do novo nascimento? Há uma história sobre um soldado em uma trincheira. Era jovem e estava assustado. Seu corpo se confundia com terra. Mesmo assim, ele se sentia vulnerável. Em sua mão havia um rosário que alguém havia lhe dado. Ele não sabia ao certo para que servia. Foi quando um padre se aproximou querendo ajudar. O rapaz olhou para cima e fez uma pergunta que lhe parecia mais importante. Como se faz essa coisa funcionar? Sim, por todo este planeta, homens e mulheres assustados, presos na trilha do futuro que mal conseguem entender ou sequer fugir, voltam os seus olhos para o céu. Em suas mãos tem algo chamado cristianismo, o qual não sabem ao certo do que se trata. Estão prontos a aceitá-lo, mas hesitam em rejeitar algo que em plena luz do dia pode ser a única esperança. Segurando-o contra a luz, eles ficam virando, estudando-o, admirando-o, detendo-se sobre ele, filosofando a respeito, discutindo os seus méritos e os seus mistérios, e esperando que Deus esteja ouvindo. Quando fazem a pergunta mais importante: como isto funciona? Alguns adolescentes consideram o cristianismo superado. Alguns outros tentam ser cristãos. Porém, não funciona para eles assim. Mas estão dispostos a tentar de novo se pelo menos conseguirem dominá-lo bem. Se ouvirmos com atenção e conseguirmos entender todas as gírias da juventude, conseguiremos entender sua verdadeira pergunta. Mãe, pai, professor, pastor, como é que se faz isto funcionar? E eles não querem como resposta uma discussão teológica. Eu posso entender e me identifico com esses adolescentes porque eu tive o mesmo problema na idade deles. O cristianismo parecia funcionar para outras pessoas, mas não funcionava muito bem para mim. Finalmente, uma sexta-feira à noite, em desespero, eu agitei o meu punho para Deus. 5 minutos antes disso acontecer, você teria me considerado um jovem decente, respeitador e promissor, com alguma vontade e ambição. E certamente com um grande futuro, mas por dentro eu era uma confusa combinação de guerra civil e culpa, tudo misturado em um garoto frustrado. Diferença entre gerações e tudo mais. O meu pai, como sabe, era pastor. Como eu respeitava. De fato, isso é que tornava a minha rebelião tão difícil de entender. Meu pai entendia as pessoas, ele as ajudava, ele as queria para o Senhor Jesus Cristo. E eu observava, ouvia, ficava muito impressionado. Aprendi antes da adolescência que os sermões não vêm de disciplina mental e nem de cursos em seminários, por mais essenciais que eles sejam, mas vêm da vida. Não havia o menor sinal de falsidade no modo do meu pai dirigir a família, nem mesmo na igreja dele, até onde eu me lembro. Esse é um problema que eu não tinha. Em vez de ser afastado da religião por pessoas que não a viviam, eu era constantemente atraído de volta a ela pela demonstração do poder de Deus em mudar vidas. Atraído de volta, eu disse, pois eu tentava desesperadamente fugir. Sabe, eu tinha essa mania por liberdade. Se você pensa que isso se originou dos anos 60, está enganado. Assim como os jovens de hoje, eu não queria que me restringissem. Eu não queria que me dessem ordens. Eu não queria que me reprimissem. Eu queria fazer minhas próprias regras. Eu era filho de pastor. Estava sendo vigiado. Eu não queria ser vigiado. E havia mais que isso dentro da minha cabeça irrequieta. Bem lá no íntimo, havia aquele pensamento de que algum dia Deus me chamaria para ser pastor. A ideia me chocava e me surpreendia, mas surpreendia mais ainda aqueles que me conheciam. Mas minha juventude não permitia que eu encarasse aquilo como profissão.
Por isso seria prudente, eu pensei, já ir cuidando do meu futuro com segurança, preparando-me para ser engenheiro civil. Eu não tinha certeza de que queria ser engenheiro civil. Eu apenas não queria ser pastor. Eu tinha uma leve suspeita de que aquilo que eu estava combatendo era justamente o que eu queria. Eu estava confuso e sem querer admitir às pessoas, muito menos a mim mesmo. Sabe, eu tremo em pensar do que escapei por pouco. Oh, não, eu não tive problemas com a lei. Não houve nada em minha conduta que revoltasse a sociedade e nem que embaraçasse a minha família. Nenhum escândalo para esconder. A conversão, eu sei agora, é mais fácil para a pessoa cujos pecados são o que a Bíblia chama de escarlate. Tal pessoa tem a voz de Deus em completo silêncio em seu coração. Ele sabe onde pisa. Ele sabe que precisa de Deus. Eu não sabia. Eu estava preso por algo pior. Os meus pecados eram respeitáveis. Eu estava perdido na igreja. Não deixe ninguém lhe dizer que isso não pode acontecer, porque pode. Por favor, acredite em mim. É totalmente possível aceitar essa teoria. Ficar satisfeito com uma religião formal e continuar perdido. Perdido na igreja. Eu estava fazendo as coisas certas que as pessoas devem fazer, mas pelas razões erradas. Mas estava arrasado com isso. Oh, eu ia à igreja e ouvia os sermões e ficava preocupado. Eu lia os jornais e via eventos, seguindo as predições bíblicas como se fosse um mapa, e eu ficava perturbado. Mas quando eu enfrentava as minhas fraquezas naturais, e às vezes eu queria atacá-las, eu ficava completamente impotente. Esse era o grande problema. A religião, pelo menos na minha experiência, parecia ser muito fraca no que se refere ao como. De que serve uma religião que não funciona? Bem, eu me senti tão cansado, frustrado e derrotado que tentei fugir de Deus. Mas Deus estava ali mesmo e isso me deixava desconfortável. Eu não o queria tão perto. Finalmente eu não pude mais suportar. Foi numa sexta-noite. Eu estava assistindo a um culto no qual o meu pai pregava. Lá estava ele, o meu ideal em matéria de pastor, o meu ideal de pessoa. Ele estava falando, é claro, para toda a congregação. Não a mim em particular, claro, mas cada palavra que ele dizia cortava como uma faca. Levantei-me e saí daquela reunião. Jamais esquecerei aqueles momentos. Pois naquela calma noite de verão, olhando acima das árvores para o céu do próprio Deus, eu agitei o punho para o céu e disse: Santo Espírito, deixe-me e nunca mais volte. Oh, graças a Deus que aquela oração não foi atendida. Muitas vezes não desejamos aquilo que dizemos, especialmente quando não estamos convencidos. Deus sabia que o verdadeiro clamor do meu coração era justo o oposto do que eu tinha dito. Ele sabia que o que eu queria realmente era que seu Santo Espírito jamais me deixasse. Mas, ao dizer aquelas terríveis palavras, o choque de tê-las dito provocou algo em mim. Foi aquela experiência que mudou a minha vida. Fiquei determinado a descobrir como o cristianismo funciona e por que não funcionava comigo. Eu já havia descoberto que não existe felicidade em partir para um outro país, como fez o filho pródigo. Pois Deus colocou no peito de cada um algo que não os deixa sentirem-se bem quando estão agindo errado. Algo que surge a todo momento na estrada dizendo: não é este o caminho. Eu já sabia muito bem que tentar sozinho não é a solução. Os amigos lhe dirão para tentar com vontade, mas para mim não deu certo, nem vai dar para você. Algo mais, algo muito essencial é necessário. Você pode tentar até se esgotar, você pode tentar até desfalecer, mas a sua fraqueza continuará zombando de você. O que você precisa é uma força dentro e fora de você. Somente o poder de Deus pode mudar e transformar você. Você descobrirá, como eu descobri, que a única maneira de se entrar no reino do céu é nascendo dentro dele, através de um milagre. Lembra-se de Nicodemos. Nicodemos, quando veio até Jesus de noite, não estava esperando um milagre. Não estava procurando a razão do cristianismo.
Ele pensou que estava fazendo tudo certo. Afinal, ele era membro do Sinédrio, o conselho que regia os judeus. Ele desconhecia qualquer necessidade em particular, mas foi atraído pela simplicidade, pela lógica e novidade dos ensinamentos de Jesus. Ele contava com uma estimulante discussão de questões teológicas. Mas Jesus, desde o início, colocou o dedo na verdadeira necessidade do seu visitante. Vamos ler. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como? Como pode um homem nascer de novo? Jesus enfatizou quão necessário é o novo nascimento, mas Jesus disse como isso acontece? Não disse. Por que não? Versículos 7 e 8. Não te maravilhes, não se surpreenda. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento é igual ao vento. Jesus disse que não podemos vê-lo, mas seus resultados são bem evidentes. Um escritor, num rasgo de inspiração, descreveu isto da seguinte forma: ninguém vê a mão que levanta o seu fardo ou observa a luz que desce lá do alto. As bênçãos vêm quando, pela fé, a alma se rende a si mesma a Deus. Aí, esse poder que nenhum olho humano pode ver cria um novo ser à imagem de Deus. O novo nascimento é algo que não podemos conseguir por nós mesmos. Vamos ler aqui mesmo na Bíblia. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, vê? Nem da vontade do varão, mas de Deus. Não são dois pais que planejam esse novo nascimento. O nascer de novo não é algo que vem através da força ou através do planejamento. É um milagre. Nós só podemos permiti-lo, pois jamais acontece contra a nossa vontade, somente com o nosso convite. O apóstolo Pedro fala a respeito de nascer de novo. Pedro disse: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Vê? O novo nascimento é gerado pelo próprio Deus, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O nascer de novo é conseguido, Pedro disse, pela palavra de Deus. Ele é trazido pelo mesmo poder criador que ordenou que os céus existissem. Pense nisso. O poder que fez o mundo operando em nossa vida? Maravilhoso. O nascer de novo é inquestionavelmente um milagre do poder criador. Mas isso nos leva a uma pergunta. Parece ser muito popular hoje em dia afirmar ser nascido de novo como cristão. Mas e se não existe evidência científica? Se não existe mudança na vida? Que espécie de vento é esse que nem mesmo move uma folha? Que tipo de novo nascimento é esse que permite que o homem continue com o mesmo estilo de vida de antes? O que acontece de fato? O que acontece de fato quando o homem experimenta a obra da recriação? O homem ou a mulher, de fato, o apóstolo Paulo nos diz em nossa próxima referência. Veja, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como podemos dizer, então, que a experiência do novo nascimento não envolve um milagre, nenhum sopro de novidade, nenhuma mudança? Não é mais que uma mudança de disposição? Em alguns casos, pouco mais que uma mudança de patrocinador? Ora, amigo, por que nos submetemos com relutância a um milagre? Por que tentamos fazer por nós mesmos o que apenas Deus pode fazer? Milhões creem que temos que, de algum modo, melhorar sozinhos antes de chegar até o Salvador, nos purificar, parar de fumar, nos livrar de todos os nossos hábitos ruins, fazer alguma coisa para expiar nossas obras mais, fazer uma grande contribuição, talvez.
Mas, amigo, esta noção de que você tem que fazer um milagre sozinho antes de pedir a Deus para fazer um milagre em você é um pouco estranha, não é? É o mesmo que dizer que você precisa ficar totalmente limpo antes de pegar o sabonete. O problema com todos esses esforços e autoaprimoramentos é que Deus diz que são inúteis. Tentamos fazer o impossível. Vamos incluir mais uma passagem aqui. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Impossível, você não acha? E quanto às nossas tentativas de nos tornarmos bons, elas também não são bem-sucedidas. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Ora, se nossas boas obras, nossas justiças, são como um trapo de imundícia, o que Deus irá pensar das obras mais? Não existe um meio de nos limparmos sozinhos. Polirmos o lado de fora enquanto de dentro continua corrompido é tão eficaz quanto espargir água de rosas sobre o câncer. Simplesmente não existe um meio pelo qual podemos nos salvar. Se existisse, não precisaríamos de um Salvador. Todavia, alguns de nós perguntam: o que devo fazer? O que devo fazer para ser salvo? Esta pergunta reflete o mal-entendido quase que universal sobre o que é a salvação. A pergunta em si insinua que existe algo que podemos fazer para persuadir Deus a nos salvar. A pergunta sugere que se fizermos certas coisas para Deus, coisas específicas, coisas grandes, coisas suficientes, Ele nos salvará. A pergunta é toda a ideia de que podemos de algum modo merecer o que só pode ser um presente e que só pode ser um milagre. Mas diga-me, Deus precisa ser persuadido a nos salvar? Jesus precisa ser persuadido a nos salvar? Se Ele já nos deu sua própria vida e sangue para que pudessem nos salvar? Não. Por outro lado, as coisas que um cristão nascido de novo faz não são diferentes das coisas que ele fazia antes de nascer de novo? Se Paulo diz que ele é uma nova criatura, não haverá mudança em seu comportamento? Você não desconfiaria de qualquer experiência que não trouxesse qualquer modificação? Claro que sim. Eis a questão. O milagre do novo nascimento transforma por completo o comportamento do homem. Mas as coisas boas que ele faz agora são tão naturais quanto as coisas ruins que ele costumava fazer. Ele só não precisa fazer coisas boas para ser salvo, mas por ter havido mudança dentro dele. As coisas boas que ele faz não são uma tentativa de merecer a salvação, mas sim uma resposta natural ao Salvador que ele veio agora a conhecer. É um crescimento natural. A evidência é bem clara de um novo relacionamento. Deixe-me ilustrar. Pedro e João estavam a caminho da reunião de oração um dia, quando um mendigo aleijado lhes pediu uma esmola, lembra-se? E Pedro respondeu dizendo: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E o homem andou. Você pode imaginar a agitação que isto criou entre o povo? Maravilharam-se que o nome de Jesus, mesmo sem a sua presença física, possuísse tal poder. Ele já tinha morrido, pelo menos era o que o povo pensava. Mas para os líderes religiosos isto era uma pregação perigosa. E Pedro e João foram jogados na cadeia. Procurem lembrar que Pedro e João, com o resto dos discípulos, haviam abandonado Jesus na noite anterior à crucificação. E Pedro negou até que o conhecia. Mas aí aconteceu algo para mudar aqueles homens. Ficaram fortes, destemidos. Quando compareceu perante as autoridades no dia seguinte, Pedro, sem nenhum sinal de medo, os acusou como responsáveis pela morte do Filho de Deus. As autoridades temeram que o povo decidisse quanto ao que eles consideravam uma sentença fácil. Pediram a Pedro e João somente uma coisa: que se calassem a respeito de Jesus. Calarmos a respeito de Jesus? Pedro e João responderam: nós temos que ler isso. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Continuaram falando sobre Jesus, continuaram falando sobre a ressurreição, pois seria impossível ficarem calados. Não conseguiam deixar de falar sobre ele. Só podemos concluir que foi muito natural eles serem corajosos, como também tinha sido natural terem sido covardes. Quando esses homens responderam no sinédrio de modo tão valente, não houve orgulho, não houve vaidade da parte deles que gerasse coragem, nem nada desse tipo. Não agitaram os punhos, nem cerraram os dentes para ajudá-los a dizer a coisa certa. Eles haviam experimentado um milagre. Eles tinham nascido de novo. E agora só estavam fazendo o que era natural. Isso não é encorajador? Mas como ocorre tal mudança? Como pode uma pessoa nascer de novo? Como é que ocorre uma verdadeira conversão? Como eu disse, não pode ser explicado. É um milagre que ocorre dentro de nós, mas sempre com nossa permissão. Deus não nos captura, nem nos força em nos possuir, nem nos programa como se fôssemos robôs. Em vez disso, Deus chama, convida, e nós respondemos. Não há duas conversões exatamente iguais. Há semelhanças, é claro, mas estes são os resultados em toda conversão genuína. Olhar para Jesus, existe crença e existe fé, com disposição para operar. Adoração e louvor. Existe oração onde não existia oração antes. Existem decisões a serem tomadas, mudanças de atitude, reversão de prioridades. Existe amor, confiança e compromisso. Existe culpa e tristeza pelo pecado e arrependimento. O que significa dar meia volta? Existe confissão, perdão. Às vezes, coisas a serem corrigidas para com os outros. Existe a rendição sem reservas ao Salvador. Existe uma nova vida, nova natureza, novo estilo de vida. E existe um relacionamento incrivelmente feliz com o Senhor Jesus Cristo, um relacionamento com possibilidades ilimitadas. Todas estas coisas são comuns no novo nascimento, mas nenhuma ordem é prescrita. Podem até acontecer todas de uma vez, mas cada experiência é diferente. Vejam Pedro, por exemplo. Ele passou boa parte de 3 anos na presença de Jesus, mas tinha ele nascido de novo? Tão seguro de si mesmo, tão impulsivo e tão desastrado. Aí veio aquela terrível noite de sexta, quando tudo saiu errado. Pedro gabou-se de que estava pronto para morrer por seu Senhor. E parece que Jesus não gostou quando ele usou sua espada. E ele também ficou um pouco descontente com Jesus por não ter feito um milagre para livrar-se dos soldados. E aí, frustrado e confuso, a sua fé de repente tremeu. Pedro havia negado até mesmo conhecer o seu Senhor. De manhã bem cedo, Jesus tinha sido levado de um lugar para o outro. Ele voltou-se e olhou para Pedro. E aquele olhar não foi a condenação que Pedro sabia que merecia. Foi um olhar de amor e de perdão. E foi o bastante. O coração de Pedro ficou esmagado e comovido ao mesmo tempo. Ele se afastou correndo da multidão e tratou de voltar para o Getsemane. Lá, no mesmo lugar em que Jesus suportou toda aquela dor sozinho. A terra ainda estava úmida das lágrimas do Salvador. Pedro chorou em desabafo e era um novo homem, daquele momento em diante. Para João, a mudança da conversão foi mais gradual, até onde sabemos. A conversão do apóstolo Paulo foi uma experiência ocorrida na estrada de Damasco. E Tomé só acreditou depois de ver as marcas dos pregos. O momento da nova vida deve ter vindo quando ele caiu aos pés do Senhor ressurreto e disse: "Meu Senhor e meu Deus." Lembra-se de Zaqueu, o pequeno homem que subiu numa árvore para poder ver Jesus que passava? Imagine a surpresa dele quando Jesus olhou para cima e disse-lhe que iria à sua casa naquele mesmo dia. O novo nascimento deve ter começado naquele momento, com crença, culpa e arrependimento, tudo misturado em sua mente de uma vez. Mas note o que aconteceu. Ele havia defraudado muitas pessoas como coletor de impostos, sem dúvida. Isso precisava ser corrigido. Ele queria corrigir. Leia a história em Lucas 19. Aquilo foi uma conversão, uma mudança, um novo nascimento, sem dúvida. Você não concorda? Sim, um novo nascimento é uma experiência diferente para cada indivíduo, mas em toda conversão autêntica reconhecemos nossa necessidade. Admitimos nossa culpa. Nos encontramos dispostos a dizer: "Eu sou culpado.
não outra pessoa. Deus tenha piedade deste pecador. Mas esta era uma barreira que os fariseus tinham orgulho demais para transpor. Por isso Jesus não pôde ajudá-los. Eram orgulhosos demais para se arrepender. Existem aqueles que dizem, nós só temos que crer, nada mais. Jesus faz todo o resto. Já ouviu pessoas dizerem isso? Bem, é verdade que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas estava Paulo falando de uma crença concernente apenas à informação? Será suficiente crer que Jesus existe e que ele é o Filho de Deus? Ora, Satanás e seus anjos rebeldes creem nisso, e tal crença os salvou? Não. E uma crença assim também não nos salva. Temos que crer que Jesus morreu em nosso lugar. E deve haver uma aceitação pessoal daquele sacrifício. Crer. A fé que salva deve ser mais do que uma informação, mais que uma teoria da verdade. Deve incluir compromisso. É verdade que o novo nascimento não se baseia nas nossas ações, mas o amor sim. O amor está onde está a ação. Durante todo o caminho haverá decisões a se fazer. Deus não tomará decisões por nós. Haverá passos a dar quando entregarmos a vida ao Salvador. Mas tais decisões, tal entrega, os passos que damos, todos eles são respostas nossas ao convite dele, ao amor dele, ao que ele fez por nós. Não são pagamentos a nosso crédito. Mas agora, uma palavra sobre confissão, uma palavra importante, na verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É uma maravilhosa promessa. A confissão, se for genuína, tem que vir do coração tocado por Deus. Será sem sentido se vier cheia de desculpas, explicações e qualificações que a cancelem. Tem que vir do arrependimento verdadeiro e profundo que somente Deus pode dar. E este tipo de confissão tem que ser algo mais que um simples acho que falhei. Mas por ora, uma pergunta. O perdão é conseguido por nossa confissão? Não. O perdão jamais foi por mérito. Jamais é merecido. Não podemos consegui-lo pela extensão, pelos detalhes ou pela beleza da nossa confissão, ou por qualquer outra coisa que façamos. O perdão é um dom maior que nossa capacidade de compreensão e retribuição. Seu preço é maior que o universo, pois custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Talvez exista alguém dizendo, Pastor Vanderman, não há esperança para mim. Eu fiz da minha vida uma confusão tão grande que Deus não vai me querer agora. Acho que fui longe demais. Oh, não, amigo, não foi. Não se você quiser voltar. Lembre-se daquelas palavras de encorajamento. Aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Até mesmo os piores pecadores não estão fora do alcance do perdão. Ouça o que Deus disse ao profeta Isaías. Esta é a última, mas muito importante. Na verdade, uma das passagens mais importantes do estudo. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que promessa incrível! E continuando com a leitura, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Você ainda acha que Deus não perdoará você, que você foi longe demais? Eu espero que não. Não depois de palavras como estas. Quem quer que você seja, onde quer que esteja, o que quer que tenha feito, sua culpa pode ser curada. Não importa quanto tempo ela o venha perseguindo, torturando e esmagando, você pode levá-la ao Salvador agora mesmo e sair de lá sem ela. Você pode sair limpo. E quanto tempo isso leva? Quanto tempo leva para se tornar cristão? Quanto tempo leva para nascer de novo? Somente o tempo que leva para decidir. O Dr. Paul Tournier, o famoso psiquiatra suíço, ficou órfão muito cedo em sua vida. Na época de estudante, ele admirava muito um professor grego que se tornou seu amigo. O professor não era um homem religioso, mas era um bom homem. Muitos anos depois, Dr. Tournier, depois de se tornar cristão, completou o seu primeiro manuscrito de um livro sobre a vida cristã.
E ele quis que alguém o lesse de modo crítico. Assim ele lembrou do seu velho professor. Bem, a visão do velho professor já não era tão boa quanto antes, e ele pediu ao seu antigo aluno que lesse o primeiro capítulo em voz alta. Quando terminou, o Dr. Tournier ergueu a cabeça para ouvir alguma crítica. O velho professor disse: Paul, continue. Ele leu mais um capítulo. Paul, continue. Ele leu o terceiro capítulo. Aí o professor disse suavemente: Paul, precisamos orar juntos. Bem, começaram a orar, mas o Dr. Tournier mal podia disfarçar a sua surpresa ante aquela reação inesperada. Quando terminaram de orar, Paul exclamou: Eu não sabia que o senhor era cristão. Oh, sim, eu sou. Mas quando o senhor se tornou cristão? Neste momento. Neste momento, amigo. É o tempo que demora. Vou pedir aos arautos do rei para cantarem um lindíssimo hino. É um dos preferidos deles e um dos meus também. E intitula-se O Primeiro Milagre é Confiar. Talvez apreciemos porque sabemos o que ocorre quando Jesus toca em nós. Eu jamais me canso de ouvir este hino. Ouçam, portanto. Pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei. Do jeito que somos, Ele nos transforma em filhos, diletos de um rei. Mas se você quer ver longe um milagre aqui, saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos.
sagrado Arautos do Rei. Amigo, como posso encerrar uma lição igual a esta sem convidá-lo a tomar uma decisão para que Jesus o toque, assim como ouvimos no hino? Foi sobre isto que conversamos, e ao falarmos a esse respeito, espero despertar uma reação em seu coração e em sua mente para que ele busque uma resposta. Não deixe Jesus esperando. Ninguém pode tomar uma decisão por você. Só você pode tomá-la. Você pode dizer as palavras: eu aceito a Jesus como meu Salvador agora mesmo. Deixe-me repeti-las. Eu aceito a Jesus como meu Salvador agora mesmo. Diga ao Senhor que você quer um novo nascimento, uma mudança, uma transformação. Diga que você o quer como seu Salvador. Eu peço que você tome esta decisão agora mesmo, pois este é o tempo que precisa. Vamos orar. Neste momento, querido Deus, estas são palavras encorajadoras. Neste momento, nada de deixar para depois. Estas são palavras que nos convidam agora mesmo, cada um de nós, a abrir o coração para deixar o Salvador entrar, abrir o caminho para o Espírito Santo realizar o novo nascimento. Ajuda-nos a olhar para Jesus, o qual torna tudo isto possível através do Espírito Santo. Quando olhamos para nós mesmos, não vemos como qualquer um de nós pode se salvar. Mas quando olhamos para Jesus, não vemos como cada um de nós pode se perder. Eu oro para que estes poucos momentos com a palavra de Deus tenham levado cada estudante desta série em vídeo a tomar uma decisão por Jesus, para abrir o caminho para que ocorra a experiência do novo nascimento. Senhor, eu posso encorajá-los para que o aceitem, eu posso orar para que o façam, mas não posso decidir pelos outros, assim como na cerimônia de um casamento. Por favor, ajuda os alunos a dizerem: aceito. Que decisão maravilhosa de mudança de vida. Deus abençoe cada um quando o aceito for dito do fundo do coração. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço. Amém.